palavra que o Senhor colocou no meu coração está no livro de Gênesis, no capítulo 24, no versículo 14 em diante. É um versículo, é um texto bem conhecido, mas eu acredito que o Senhor vai falar conosco nesta noite, amém? Capítulo 24, no versículo 14, diz assim: Fazei, pois, que a moça a quem eu disser, abaixe o teu cântaro, e peço-te para que eu beba. E ela responde: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, e seja aquela que designastes para o teu servo Isaque. Nisto farei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Antes que acabasse de orar, sai Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre os ombros. A moça era muito formosa à vista, virgem, a quem nenhum homem havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E respondeu ela: bebe, meu senhor. E então prontamente abaixou o cântaro para as mãos e lhe deu de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que todos eles bebam. Amém? Essa palavra é um texto bem conhecido que o Senhor colocou no meu coração acerca desta mulher chamada Rebeca. Antes desse contexto, desse texto, nós não tínhamos ouvido falar em nenhuma citação na Bíblia acerca de Rebeca. Mas enquanto começa a ter um movimento, porque Abraão começa a ver que os dias já estão se passando e que já é necessário ele casar o seu filho Isaque, a Bíblia diz que ele chama um dos seus moços, dos teus servos, daqueles a qual ele mais confiava, que era Eliezer, traz ele para perto para lhe fazer uma promessa. Abraão temia e tinha esse cuidado para que o seu filho fosse casado não com uma cananeia, mas com alguém de sua região. E a Bíblia diz que ele pega Eliezer porque confiava na palavra de Eliezer e sabia que Eliezer também era um homem temente ao Senhor. E pede a ele este favor para que ele saia daquele meio onde eles estão e vá até a terra dos seus parentes e traga dali uma mulher para casar com Isaque. Até aqui, uma palavra de uma descendência, de um cuidado de um pai que tem quer dar continuidade à promessa de Deus, aquilo que Deus já estava fazendo, e basicamente não tem muita coisa a dizer, mas nós estamos falando de um homem que carregava consigo uma promessa, e uma promessa de ser pai de nações. Então, este cuidado para com aquela que seria também parte de sua descendência, não era apenas um simples capricho de Abraão, mas era, sim, um momento para que os céus depositassem sobre o filho dele a sua promessa que já se estendia à sua geração. Um homem que outrora nem podia filhos ter, agora já tem o teu filho, as coisas já estão caminhando conforme o contexto ali, ele se sente já fadigado, mas se lembra que precisa ter esse cuidado, e a palavra de Deus fala assim, que aquele servo pega esse mandato do seu Senhor e vai atrás de uma mulher.
no caminho indo atrás de uma mulher, ele temente a Deus como Eliezer era, ele faz uma oração ao Senhor, e uma oração muito específica. E é nessa oração e dentro desse contexto que o Senhor colocou 3 pontos para falar nesta noite, para nos alertar nesta noite. Nós não estamos vivendo dias fáceis, e eu não acredito que seja só por aqui. Eu acredito que nossa humanidade está vivendo dias difíceis, mas dias também que nós precisamos nos posicionar. E esse posicionamento precisa ser mediante a palavra. Um dos maiores respaldos que temos para não naufragar no meio dessa tempestade é a palavra. Das maiores fontes de vida e de alicerce que nós temos para não nos prostrarmos diante das lutas que nós estamos vivendo hoje no cotidiano, no todo dia. Cada dia matamos um leão, um urso e aparece gigante a todo tempo. É a palavra do Senhor. A palavra é o nosso alicerce. E diante dessa palavra, nós precisamos também exercer posicionamento. Quando Eliezer olha para aquela situação e diz, olha agora a responsabilidade que eu tenho. Eu acredito que Eliezer, consciente do tamanho da promessa que havia sobre a vida de Abraão, ele se atemoriza diante de tal responsabilidade, porque enquanto ele chega na cidade, ele começa a orar. E a oração dele é muito específica, que é aquela que nós lemos, que é esta moça que vai vir, que esta agora que aparecer por aqui, me dê de beber água. Mas quem sabe, para Eliezer, era simples o fato de alguém o servi-lo, porque estava à beira do poço, porque estava sem um cântaro de água, mas ele dificulta para que ele haja, para que nele haja, não haja sombra de dúvidas, ele dificulta essa situação, e ele diz assim, não dê só a mim, dê aos meus camelos também. Quando Eliezer sai da casa de Abraão e vai procurar uma esposa para Isaac, ele sai com 10 camelos. Irmãos, cada camelo bebia por baixo, 10 litros de água. Um homem não consegue beber um cântaro de água inteiro. Mas agora nós estamos falando de camelos que têm a necessidade de se alimentar, de beber água e de se saciar. Agora nós já não estamos mais falando de um contexto onde um ser humano, um homem consegue dar conta. Nós já estamos falando de algo que sai da zona de conforto de quem está por ali. Mas a Bíblia diz que enquanto ele orava e quando ele termina a oração e ele ainda estava agradecendo a Deus por aquele momento, Rebeca aparece. E quando Rebeca aparece, irmãos, é aí que entra o primeiro ponto que o Senhor colocou no meu coração. Quantas vezes eu e você chegamos em situações na nossa vida que nós nos deparamos sendo resposta de oração para alguém? Porque às vezes nós não temos noção do quanto Deus tem para nós. Mas quando nós estamos vivendo um posicionamento diante do Senhor, e o posicionamento é estar pronto. Não é só estar no lugar certo, na hora certa, como se diz, mas é estar pronto. E estar pronto, irmãos, muitas das vezes nós olhamos para o contexto do pronto e achamos que estar pronto é apenas estar preparado mediante a qualquer coisa. Não, estar pronto também, às vezes, e muitas vezes, é estar disposto a fazer. E tem uma coisa aqui que me chama a atenção na vida de Rebeca, porque ela não era só uma mulher hospitaleira, como a Bíblia cita. Ela não era só uma virgem, uma mulher bonita, formosa. Não, ela era uma mulher disposta. Ela era uma mulher pronta. E essa prontidão de Rebeca tira ela do anonimato e leva ela para fazer parte da geração de Cristo.
Porque muitas das vezes nós não conseguimos ter ideia da grandeza daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Às vezes a gente acha que ir ao poço, tirar água, se limita apenas a um cotidiano, a uma coisa circular. E sabe que eu falo, quando a gente fala sobre ir tirar poço, eu falo sobre a vida com Cristo. Eu falo destes momentos que nós temos com Cristo. Quantas vezes nós olhamos para estes momentos que nós passamos com Cristo como uma coisa já corriqueira, uma coisa habitual? Quantas vezes nós estamos vivendo com Cristo no automático? Quantas vezes nós estamos vivendo este evangelho de Cristo, de ir ao poço, aquele poço que Jesus fala para aquela mulher que se ela conhecesse ele, ela nunca mais teria sede, porque ele não era só aquela água. É essa água, é desse poço que eu estou falando. E quantas vezes a gente faz as regras de ir ao poço, tiramos água, bebemos de Cristo, ouvimos a palavra, lemos a Bíblia, oramos, recebemos milagres, e não estamos prontos a servir alguém. Mas à beira do poço tinha um homem que antes dela chegar tinha feito uma oração. Sabe o que é o mais incrível disso tudo? Mesmo quando nós achamos que o caminho que fazemos até o poço é um caminho normal, corriqueiro, diário, Deus nos surpreende na beira do poço para levar alguém para orar e clamar naquele lugar por uma resposta. E quando nós chegamos naquele momento, nós somos a resposta. E nós somos a resposta por quê? Porque estamos dispostos. Nós precisamos estar dispostos. Sabe por quê? Porque a disponibilidade diante daquilo que Deus tem, junto ao posicionamento de estar não aonde eu quero, mas aonde o céu planejou para mim estar, isso em uma união nos leva a fazer parte de uma história. E não de uma história apenas uma mera coincidência, nem de uma história baseada em uma ficção ou em um conto de imaginação, não, uma história real, uma história que nos leva a um lugar, a uma terra. É a Nova Jerusalém, onde os céus está preparando para nós um lugar onde não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter enfermidade. Vai ser coisa linda chegar lá. Mas nós precisamos nos lembrar que enquanto estamos aqui, nós temos um poço, nós temos sede. E nós também precisamos lembrar que no poço tem alguém também que tem sede. E aí o mais interessante é que ele terminava de orar e ela chega, já com os primeiros requisitos para ocupar o lugar de esposa de Isaac. Virgem, formosa, da terra dos parentes de Abraão. Olha só, já está tudo quase pronto. Mas havia algo que só Rebeca podia fazer, que não era sobre a descendência dela, não era sobre o momento dela, não era sobre apenas o estar dela, mas tinha algo que só Rebeca podia fazer, que não formava apenas em ser a resposta para alguém, mas também era o momento da disponibilidade. Porque Rebeca olha para aquela situação, olha para aquele homem que pede água para ela e diz, não, eu te dou. E logo já levou o cântaro sobre as mãos dele, diz a palavra aqui, logo ela já estendeu e abaixou o cântaro para que a água descesse. Mas antes mesmo que ela terminasse, ela já olhou para aquele homem e disse assim, e eu também darei aos teus camelos, até que todos eles bebam. Em outras traduções diz assim, até que todos eles se saciam. Saciar um camelo não é fácil. Quantas vezes nós oramos, nós buscamos, nós clamamos, mas nós olhamos só para nós mesmos no meio do caminho. Porque fácil é chegar no cântaro, retirar água para si, difícil é descer o cântaro quantas vezes for necessário. Nós não estamos falando de um balde de 20 litros, não, nós estamos falando de um cântaro para uma moça naquela época, diante da situação que ela estava vivendo, no máximo 5 litros de água.
E nós não estamos falando de um lugar que dá para abrir a torneira e a água cair. Nós estamos falando de um lugar onde tem que descer em uma manivela, subir e descer e subir. Agora você imagina para saciar a sede de 10 camelos. Mas quantas vezes, às vezes nós até olhamos para a quantidade de coisas que o Senhor vem colocando e depositando em nós, porque cada testemunho que o Senhor gera em nós é uma quantia de momentos que o Senhor vai dando a nossa estrutura para viver aquela área de saciar depois alguém. Eu sempre digo que Deus une propósitos. Eu sempre falo que Deus nos leva a pessoas da mesma forma que Deus traz pessoas para nós em momentos estratégicos da nossa vida. Nenhum dos testemunhos que eu tenho aqui para contar vai se limitar apenas ao meu momento de vida, mas sim vai fazer parte de uma trajetória que alguém, Deus, colocou na minha vida para que fizesse parte deste momento. É sobre isso que essa palavra diz. É sobre estar disposto não a viver testemunhos só para si, mas a viver testemunhos para edificar alguém. É estar disposto não só apenas para estar em momentos consigo mesmo, para se encher a si mesmo, não, mas é estar prontos para dar de beber a alguém. E quantas vezes esse alguém não é fácil de dar de beber. Sabe por quê? Porque saciar a sede de um homem com 2 litros no máximo, em uma só vez, 1 litro. É fácil. Nem era esvaziar um cântaro. Era apenas dar um pouquinho daquilo que já havia sido tirado. Mas agora saciar camelos era liberar de si próprio tudo. Mas aí sabe qual que é a maior dificuldade hoje, nossa? É que quando nós olhamos para essa situação, para este momento, em que precisamos servir alguém, mesmo quando nós não entendemos qual vai ser a amplitude daquele momento, porque às vezes nós não temos noção de quando o Senhor nos pede algo, nos manda, nos ordena fazer alguma coisa. Porque às vezes a gente se limita no entendimento de que aquilo apenas vai ser para nós, vai ser nosso. Quando na realidade o Senhor está abrindo um momento maior. Maior não para nós, não. Maior para aquilo que Deus planejou para nós. Maior para aquilo que o Senhor tem trazido até nós. Fazer parte de um momento com o Senhor é ter certeza, irmãos. É ter absoluto entendimento de que esse momento, de que esta hora, não é limitada apenas à nossa história. Não é simplesmente porque eu e você temos que fazer. Não. É porque o Senhor já está preparando para nós coisas que os nossos olhos não viram, coisas que os nossos ouvidos ainda não ouviram, coisas que ainda não chegou no coração de um homem, coisas que ainda não desceu na mente de uma mulher, coisas que muitas das vezes até no oculto da nossa alma está guardada. Porque olha só a situação de Rebeca. Rebeca se colocou agora numa situação apertada. Porque ter que servir a camelos, muitas das vezes, nós olhamos para situações na nossa vida e diz assim, Deus, por que o Senhor me deu tal coisa para fazer? O Senhor coloca no meu coração agora, quantas vezes nós olhamos para os ministérios que Deus dá nas nossas mãos, e diz assim, Senhor, por que fulano não ajuda? Por que ciclano também não faz? Por que Beltrano também não vai? Ei, olha só como Rebeca estava na beira do poço. Rebeca podia olhar para Eliezer e dizer assim, ei, os camelos é teu, me ajuda a descer o cântaro, me ajuda a dar água para eles, me ajuda a saciar a sede dos teus camelos. Porque Rebeca até então não sabia qual era o propósito de Eliezer. Mas a disponibilidade de fazer o que Deus quer
como Ele quer, nos faz descer o cântaro. Ah, quantas vezes forem necessárias para saciar a sede daqueles camelos. O Senhor está ministrando nessa noite sobre o coração de pessoas que está machucado, que está cansado, que está fadigado. Porque muitas das vezes olhar para alguém parado sem fazer nada nos fadiga, nos cansa. E a gente com tanta coisa para fazer, com tanta coisa para resolver, com tanta coisa para deixar em ordem. E tem alguém ainda no meio do caminho que ainda diz que é fácil, que é simples. Eu não tenho muita coisa, tá tudo certo. E a gente está lá, suando. Quantas vezes nós, na nossa indignação, porque nós somos humanos e teimosos, porque nós temos esse jeito de achar que quando está pesado, o melhor é deixar para lá, é botar a mão no arado e olhar para trás sim para ver quem está vindo. Quando a palavra não diz que nós temos que ser assim. Quando a palavra diz que quando nós colocarmos a mão no arado, não adianta olhar para trás. Deus está trazendo alguém nessa live, nessa noite, para te lembrar do compromisso de estar à beira do poço. E te dizer uma coisa, por mais que hoje você não entenda o motivo que Deus levou tanto camelo para a beira do poço, para que você sirva a Ele, execute na disponibilidade que o céu te deu. Faça com toda a tua alma, com todo o teu coração, porque a Bíblia diz que ela dá de beber, ela serve a eles, e ela não murmura, ela não reclama, ela não fica ali indagando, Eliezer, não. Ela entrega para todos os camelos aquilo que eles precisavam beber, dá a eles aquilo que eles precisavam, e em nenhum momento, ela fica incomodada pelo fato de Eliezer não o ajudar. Mas quando termina este momento, a Bíblia diz que Eliezer olha para ele e diz assim: eu vim até aqui para buscar uma mulher para o meu Senhor. E ela se surpreende com aquela notícia. Ei, o Senhor vai trazer surpresa depois que você terminar de executar aquilo que o Senhor disse para você fazer. O Senhor vai te dar surpresa de notícias. Depois de servir os camelos, depois da disponibilidade de executar aquilo que Ele pôs na tua mão, depois de falar sobre Ele, depois de pregar sobre Ele, depois de anunciar Ele, o Senhor vai trazer surpresa a vidas, porque eu sei que o cansaço de descer cântaro, subir cântaro, tem sido desgastante no meio do caminho, mas ei, os céus ainda têm história para escrever a teu respeito. O céu ainda tem lugares para colocar o teu nome. Pode ser que antes disso teu anonimato era simplesmente uma visita ao posto para tomar água, para beber água e para se servir, para se saciar, para se sentir. Mas o Senhor olhou para você e entendeu que a proporção do que você está vivendo hoje tem estrutura para servir alguém. É por isso, irmãos, irmãs, que dói tanto, que a gente chora, que muitas das vezes a gente nem para a beira do poço quer ir. Quantas vezes a gente acorda pela manhã, quantas vezes a gente vai dormir ao entardecer, ao anoitecer, cansada, fadigada e dizendo: Jesus, oh, Jesus, eu estou cansada, e às vezes nem é uma canseira física que o corpo deita na cama e 6 horas de sono resolve, não. Às vezes é uma canseira tão emocional, às vezes é uma debilidade, uma coisa que tem travado o emocional, a mente, o ciclo da nossa vida. Quantas vezes uma luta nos cansa, nos faz ficar atemorizados, nos faz ficar perplexos, e a gente prefere não estar ou não ir mais ao poço buscar água. Se Rebeca, em algum momento, olhasse para a sua vida ou para aquele contexto que ela estava vivendo e dissesse: quer saber? Hoje eu não vou buscar água, não. Quer saber de uma coisa?
Eu vou deixar para que minha mãe ou alguém que esteja por perto, minhas tias, minhas primas, minhas irmãs, alguém vai lá e busca água. Ah, eu? Toda vez é eu. Todo dia sou eu. Tudo aqui sou eu. Quem ora sou eu. Quem diz sou eu. Quem prega sou eu. Quem fala de Jesus sou eu. Ei! Quer saber? Vou deixar essa pessoa para lá. Eu vou deixar essa pessoa lá, quieta na dele. Imagina só se Rebeca se cansasse. Ei, quem sabe você que está aí na tua casa hoje já disse assim para o Senhor, quer saber? Eu vou desistir desse homem. Eu falo de Jesus para ele e ele só quer saber de farra, de barra, de coisa. Quer saber? Eu vou desistir desse meu filho. Porque quer saber de uma coisa? Eu oro por ele, digo para ele que ele não pode sair, digo para ele que ele precisa fazer, mas ele está sempre lá, ele está sempre indo, ele é teimoso, ele vai. Eu vou desistir, ei. Decobre andarabastébia, não desiste. Porque quem sabe este momento de você chegar ao poço é o momento que o Senhor está trazendo alguém em oração para te responder. Porque muitas das vezes, irmãs, nós somos resposta de oração para alguém, mas quantas vezes na beira do poço Deus leva a gente para trazer resposta para nós? Sabe por quê? Porque foi assim que aquela mulher que Jesus encontrou no poço de Samaria. Agora a Rebeca é a resposta de Eliezer. Mas nós estamos falando agora de uma mulher que Jesus é a resposta para ela. Jesus encontra com aquela mulher na beira do poço e diz para ela, e pergunta para ela, me dá de beber. Diferente de Rebeca, ela não está disposta. Porque a hora que ela vai já é uma hora alternativa para ninguém incomodar, para ninguém julgar, para ninguém falar nada dela. Mas aí Jesus Cristo, que é lindo, maravilhoso, e sabia que precisava ter uma conversa com ela, que precisava responder uma petição daquela mulher, vai até ela, porque a alma dela já estava fadigada de tanta coisa. E ele chega lá e diz para ela, se tu soubesse quem te pede de beber, era eu que te daria, e de uma água que você nunca mais vai ter sede, a água da vida. Eu não estou falando de algo que você vai retirar daqui e vai ter que voltar aqui daqui a pouco. Não, eu estou te falando de algo que é para a eternidade. Ei, vai ter momentos que na beira do poço você vai para ser resposta para alguém, mas tem dias que Deus vai permitir com que você esteja na beira do poço, porque Ele quer conversar com você. Uma das maiores revelações a alguém que Jesus faz enquanto passa pela terra foi aquela mulher, porque Ele disse para ela tudo quanto iria acontecer, estando aqui ainda. Ele disse, ei, eu sou a água da vida. E ele disse, vai ter um dia em que os verdadeiros adoradores não vão adorar ao Pai só lá no templo, mas eles vão adorar em espírito e em verdade, porque o Senhor está procurando e vai ser em todo lugar. Era um dito para eles, ei, olha Jesus quebrando um paradigma. O véu ainda não tinha se rasgado, ainda não havia sido consumado este momento, mas Jesus já estava dizendo para alguém que precisava de uma resposta. O Senhor vai trazer resposta ao teu coração nesta noite para te dizer, ei, não para de ir à beira do poço. Eu sei que muitas das vezes é cansativo estar lá, mas o Senhor manda lhe dizer, ei, vai ter resposta para alguém. Vai ter resposta para você. E você vai ser resposta para alguém. Porque aquela mulher encontra Jesus e depois disso ela vai para Samaria e pensa numa evangelista. Porque entra para dentro de Samaria, traz o povo depois para a beira do poço para ouvir Jesus e ela confronta, ela mexe, ela movimenta Samaria. Ela movimenta tanto Samaria, tanto, que Jesus passa mais tempo lá do que havia planejado. Porque sabia que a necessidade de estar pronta e disposta moveria o lugar. Ei,
a tua prontidão, a tua disponibilidade vai te fazer entender qual é o percurso da história que o Senhor lhe escreveu. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, que não vai bastar apenas um culto para nos saciar. Apenas um dia de oração para nos fazer estar constantes. Mas nós precisamos nos apegar à ideia. E todo tempo a disponibilidade de estar pronto. De estar pronto para ouvir. De estar pronto para falar. E de estar pronto para ser usado. Você sabe do que eu me lembro? Sabe quando Isaías tem um encontro com os céus? Porque a Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías olhou e viu o trono. E uma indagação Isaías ouviu do trono. E essa indagação ecoa, não como naqueles dias, mas ecoa para os dias de hoje: a quem eu enviarei? E quem há de ir por mim? Porque, irmão, para reclamar tem bastante gente. Para dizer que Jesus já não faz mais milagre, tem um par de gente por aí. Ei, para programa de autoajuda, é o que mais tem. Mas para falar a verdade de uma palavra que nos confronta, de uma palavra que nos exorta, porque nos tira daquele momento de parada, de estacionar, tem poucos. Mas só quem consegue ter com o Senhor uma constância para ir ao poço, buscar água, dar de beber a alguém, servir a camelos. Só para estes há uma disponibilidade dos céus também para escrever uma história. Eu sei que tem pessoas aqui e tem pessoas que ouvirão essa palavra, que os confrontos terrenos têm sido tão grandes, tão exaustivos. E você sabe que eu sempre digo uma coisa das minhas ministrações, que se tem uma coisa que o adversário tem, é a tal da paciência. Coisa que nós não temos mais. Coisa que nós temos nos ausentado esta temperança em nós. Porque nós estamos vivendo na tecnologia do já. Se antigamente um telefone eu precisava deixar tocar para alguém atender, hoje eu mando um WhatsApp. E a pessoa precisava estar em casa ainda, né, para atender. Senão, se ela estivesse na rua, ia ficar tocando, ninguém ia atender. Mas hoje na rua a gente acha alguém, porque é o já. E não é só isso. As facilidades que a tecnologia está trazendo a nós tem tirado de nós a nossa paciência. Tem extraído de nós o nosso tempo. Tem tirado de nós os nossos momentos. Sabe qual é? O momento da espera. E em todo o percurso da Bíblia, nós não vamos ver só o Senhor fazendo já como foram os milagres de Jesus, mas nós vamos ver uma história sendo escrita ao decorrer de um tempo, há um processo para ser vivido. E quantas vezes nós não queremos viver esse processo? Quem sabe se Rebeca ouvisse falar da promessa, ela até iria, mas apesar de que aquilo que a Bíblia diz acerca de Rebeca não dá essas qualidades, essas características que Rebeca podia ir até o encontro de uma promessa, não. Ela sempre foi muito temperada para viver aquilo que Deus tinha. Mas quantas vezes eu e você estamos correndo, indo atrás daquilo, indo atrás de uma promessa, tentando lutar acerca de algumas coisas, que o Senhor está dizendo: ei, seja apenas constante.
Porque o adversário tem derrubado pessoas, irmãos, e não tem sido em um golpe fatal só, mas tem sido na falta de constância com o Senhor. Eu oro quando dá tempo. Quando não dá tempo, eu não oro. Eu leio a Bíblia quando eu me lembro. Quando eu não me lembro, não dá tempo, eu deixo para lá. Mas eu não falto no serviço, eu não deixo de abrir o meu WhatsApp, eu não deixo de abrir o meu Facebook, meu Instagram, e eu não sou contra, irmãs. Me entendam, eu não sou contra. Não. Mas eu sou a favor de nós sermos constantes. Quando eu não tiver tempo para abrir o meu Facebook, eu ainda preciso me lembrar que a constância de ler a palavra do Senhor é o que me dá alicerce. Quando eu não tiver tempo de fazer alguma coisa circular, eu preciso me lembrar que dobrar os meus joelhos para falar com o meu Pai precisa ser algo que não pode sair da minha lista. Essa constância vai gerar em nós um momento extremo de viver e fazer parte de uma promessa. Rebeca vivia no anonimato, mas pela constância de servir ao Senhor, ela sai do anonimato e vai fazer parte da descendência de Jesus. Por fazer, por servir, por estar pronto, por estar disposta. Ela sai da casa de alguém que estava lá, jogado. E vai morar agora num palácio junto a um homem que herda uma promessa contínua do céu. Que muitas das vezes não tem proporção, mas que estava fiel, vivendo continuamente aquilo que o Senhor havia proposto a ele. Abraão não viu a descendência em vida, aquela que o Senhor promete a ele. Mas Abraão viveu à altura da execução da promessa. Quantas vezes nós precisamos nos manter posicionados à altura daquilo que o Senhor designou às nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Mãe, por mais difícil que seja, a herança que o Senhor te deu vai precisar e vai exigir de você o posicionamento e a disposição de tirar água do poço. Mulher, aquilo que o Senhor prometeu aos teus, a tua casa, teu esposo, independente de qual seja o lugar que ele esteja, vai exigir de você a disposição. A disposição e o posicionamento de estar no lugar, na hora, no mesmo momento em que o Senhor colocou para você estar. Vai exigir de você a disciplina de não falhar, de tirar água do poço, de servir camelos. Porque enquanto você serve a alguém, os céus prepara para alguém lhe servir. E para encerrar, o Senhor me faz lembrar daquela mulher sunamita, que em Reis fala sobre ela. A Bíblia diz que aquela mulher, ela começa a ver o profeta passar pela casa dela. E aí, quando ela percebe isso, ela diz assim: olha, eu percebo que ali está indo um homem de Deus, um santo homem de Deus. E a Bíblia fala assim que ela nesse momento, nessa euforia de ver que Eliseu era um homem de Deus, prepara para ele um quarto, um lugar. Ela não quer o constranger, mas ela tem um lugar para parar, para tomar água, descansar. Sabia que era longe as distâncias?
Ela vai lá, chama teu marido, diz a teu marido, se prepara para montar este lugar. Prepara esse quarto, dá a ele tudo que ele precisa, ele durante algum tempo. Um dia Eliseu incomodado de Geazi, vai lá na casa dela e dá uma olhada para ver do que ela precisa, porque nós precisamos ser gratos a alguém que nos serve. O sentimento de gratidão a alguém que nos faz algo ecoa no coração de Eliseu. Ele diz que Geazi desce, dá uma olhada, não acha nada, mas diz: ela tem uma vida boa, ela é rica, não tem muita coisa lá não. Uma coisa não cansa lá. Eu acho que ela precisa. Ele volta, leva a notícia, Eliseu chama a mulher e diz assim para ela: ei, mulher, no tempo determinado, Senhor. Esposa não é uma resposta como. Porque nos dias de hoje, alguém entrega a beça, duvido que alguém rejeite. Cata com as duas mãos, você, é benção? Peraí. Mas ela já machucada, já ferida, ela diz a ela: não precisa, não mintas para tua serva. Eu estou te pedindo, não estou te pedindo nada, só estou te servindo. Me deixa só te servir, não precisa me prometer nada, não precisa falar nada para me agradar. Era isso que ela estava dizendo para aquele homem. Mas aí o interessante é que quando ela termina de falar, Eliseu afirma aquele momento e diz para ela: olha, no tempo determinado vai ter criança aqui. E bom, Eliseu vai, a Bíblia diz que no tempo determinado Deus dá a ela um filho. Deus deu a ela aquilo que ela precisava, aquilo que ela queria tanto. Deus cumpre uma promessa, entrega na mão dela, passa um tempo, a Bíblia diz que o menino já estava lá por média dos 12 anos, vai para a colheita com seu pai e de repente no meio daquela colheita ele tem uma dor, volta para os braços da mãe, ele começa a dizer: ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça. A Bíblia diz que ela pega aquele menino, coloca nos teus joelhos e ao meio-dia, mesmo estando nos joelhos dela, o menino morre. E quando o menino morre, ela faz algo surpreendente. Ela pega aquele menino morto, não dá alarme para ninguém, porque antes de testificar o óbito, eu preciso conversar com quem entende do assunto. É quase assim que ela diz, e ela pega aquele menino, vai até o quarto de Eliseu, coloca ele em cima da cama e deixa lá, e vai atrás do profeta. No meio do caminho, a história já diz, e eu acredito que muita gente aqui já se lembra: vai tudo bem? Vai tudo bem. Geazi desce, vê que ela está subindo, Eliseu se incomoda, diz: vai para o encontro dela, vê o que está acontecendo, vai tudo bem com tua família, vai tudo bem com teu esposo, vai tudo bem com teu filho? Vai tudo bem. Quando chega Eliseu, diz para ele: ei, sabe o meu filho? Meu filho morreu. Está lá na cama, está lá no quarto. Eliseu vai até o menino. E o milagre acontece. Sem alarmar ninguém sobre o óbito. E sabe o que é o mais incrível disso? Ela fez um quarto para servir alguém. Ela fez um quarto, não foi para ser sepulcro de nada. Ela fez um quarto para dar descanso a alguém. Mas aquele quarto serviu de abrigo na hora da dor dela. O Senhor me manda dizer a alguém aqui: Rabá sobre Cantaramanai. Ou aquilo que você está fazendo a alguém, as madrugadas que você passa orando pelo filho de uma mãe, os dias que você anda intercedendo pelo esposo daquela irmã do ciclo de oração, que arduamente está lá, mas vive uma luta pesada em casa, e você abraça ela, para saciar a dor, para dar descanso a ela no momento de uma dificuldade. O Senhor manda lhe dizer: vai ser abrigo para teu momento de dor.
Você está construindo não é para alguém, você está construindo para que no momento em que você precisar, os céus vai descarregar sobre você uma porção da graça. Você vai se sustentar para dizer a alguém, vai tudo bem, não vai alarmar ninguém, porque Deus está no controle de tudo. E aquela casa, aquele quarto que serviu para descanso de alguém, vai ser o teu descanso na hora da dor. Então pega essa visão nessa noite, receba essa palavra neste momento e decrete diante do teu coração que mesmo quando as dores serão insuportáveis, porque não há dor maior do que a morte, você ainda se permanecerá, se posicionará para viver o descanso mediante o abrigo que o Senhor te usou para alguém. E neste momento eu termino essa palavra. E que você receba no teu coração. Que você guarde na tua mente. Que você concrete na tua vida. Que estar posicionado e disposto é estar pronto a executar aquilo que os céus colocar em tuas mãos. Não será serviço de Eliezer tirar água do poço. Não vai ser serviço de ninguém, mas será o seu. Mas o Senhor te capacitará. Porque será o teu nome. Será sobre o teu nome a história que será contada de triunfo. Será sobre a tua vida os testemunhos sendo contados. Dorca era uma mulher simples, só tinha uma agulha, porque ela só sabia costurar. Mas Dorca fica doente. Olha só que coisa linda. Dorca fica doente. O que ela fazia? Costurava. Mas aquilo que ela sabia fazer, ela servia a alguém. Irmã, eu não sei muito falar. Eu não sei muito tratar as pessoas, mas o Senhor vai te lembrar daquilo que você sabe fazer para fazer alguém. Então, tudo que tiver na tua mão, faça com amor, seja para orar, seja para interceder, seja para conversar, seja para abraçar, seja para não dizer nada, mas estar ali. O Senhor vai te direcionar. Esteja pronto, posicionado. Quando Dorca morre, a Bíblia diz que há um alvoroço daquelas mulheres com os vestidos dela na mão e dizendo, ela precisa voltar. Ela precisa voltar. Ela faz parte. Ei, vai ter momentos difíceis, mas sobretudo que o Senhor te der para fazer, faça, porque nos teus momentos difíceis o Senhor vai te ajudar. Amém? Deus abençoe. Que Deus te guarde, que Deus te guie, que Deus te dê força, que Deus te encha de unção, de graça, para estremecer as portas do inferno, à beiras do caminho, que os demônios que tentam te impedir de chegar ao poço sejam repreendidos em nome de Jesus Cristo. Que a armadura do céu seja a tua força, a tua fortaleza, a tua graça, que os teus pés estejam alicerçados em Jesus Cristo e no Evangelho, e que as tuas mãos estejam prontas a servir. Que os teus pés estejam prontos a caminhar para levar o Evangelho. E que a tua vida seja semeada de testemunhos. Testemunhos para dar de beber a alguém. Para dar de servir a alguém. E em todo tempo, todas as bênçãos que o céu diz para você que faria. Ei, nenhuma delas se perderam. Não, todas as promessas estão de pé. Elas sejam cumpridas para a glória do nome do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém.